Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença. Esta é a nossa última reunião de Conselho Nacional, provavelmente, antes das eleições do dia 10 de março. E isso deve-nos convocar para uma especial responsabilidade. Há uns meses atrás, nenhum de nós imaginava ou anteciparia a situação que estaríamos a viver hoje. E isso deve-nos dar uma ideia simultânea de tremenda responsabilidade, mas também de enorme ambição. E por isso eu queria iniciar este Conselho Nacional, repito, com toda a probabilidade o último antes de novas eleições legislativas, provavelmente nacionais e regionais na região autónoma dos Açores, dizendo o seguinte: nós vamos a estas eleições para vencer. E vamos a estas eleições para poder vencer. Este é o nosso momento. O momento em que uma república caiu de tanta degradação, com tanto caso, com tanto escândalo, com tanta pobreza, com tanta falta de recursos, que os portugueses olham para nós e veem em nós essa esperança que é preciso transmitir-lhes e dar-lhes. Por isso, estas eleições serão completamente diferentes de todas as outras. Serão eleições que vamos disputar para vencer, mesmo sabendo que esse caminho é difícil e que esse caminho tem armadilhas. Mas nós não temos outra hipótese. Os nossos adversários, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, marcaram o tom, definiram o ritmo e estabeleceram os objetivos. É uma corrida a 3 para o Governo de Portugal, porque, infelizmente, nenhum dos outros estão com qualquer disponibilidade para uma solução de alternativa. E por isso, a nossa única hipótese é vencer, se queremos construir essa alternativa. À hora a que iniciamos este Conselho Nacional, muitos portugueses não decidiram ainda em quem votar no dia 10 de março. Ainda bem. Porque não obstante o nosso crescimento exponencial nas sondagens e nas intenções de voto, nós devemos perceber que ainda nada está ganho e que ainda temos um longo caminho pela frente. Um caminho de 3 meses de luta, terra a terra, distrito a distrito, para convencer os nossos concidadãos que merecemos, que somos dignos dessa confiança. E que somos dignos do Governo de Portugal. Que merecemos, pelo trabalho, pelo esforço, pela ideia de ruptura, o Governo de Portugal. Talvez há uns meses ninguém achasse que isto fosse possível. A história ensina-nos sempre que é imprevisível. E o destino está sempre a marcar o seu ritmo à sua forma. Quis a história que tivéssemos aqui, neste momento e neste ponto histórico, com enorme índice de confiança dos nossos cidadãos. E nós não devemos, não podemos, porque não temos esse direito de negar, envergonhar ou rejeitar essa confiança. Por isso eu não vos peço o impossível. Peço-vos o possível. E o possível é em cada uma das vossas terras, em cada uma das vossas comunidades, em cada um dos vossos distritos. Convençam aqueles que estão à volta. Que é uma corrida a 3 e não a 2. E nessa corrida a 3 nós podemos ser a maior surpresa destas eleições. Porque ao fim do dia, de que vale ganhar para manter tudo na mesma? De que vale ficar em segundo, ter um governo que não vamos liderar e que vai manter o país basicamente no mesmo nível de subsídio à dependência, de pobreza, de joelhos postos à Europa, de segurança, de imigração? De que vale ter um governo PSD que necessite do nosso apoio se nada mudar na saúde, no crescimento económico, na cultura, na imigração e na segurança? Vale pouco. Por isso é que temos que ser nós a vencer. Este Conselho Nacional, evidentemente, destina-se, Sr. Presidente da Mesa e Srs. Membros da Mesa, caros conselheiros, a marcar um novo Congresso.
congresso que não desejamos, mas que se nos colocou como única hipótese. Ao contrário de outros partidos, nós não temos medo nunca de ouvir os nossos militantes. E por isso, quando colocado perante uma hipótese de eleições antecipadas, ao contrário de outros partidos que adiaram ou cancelaram os seus congressos, da minha parte nunca houve nenhuma dúvida. Não há um presidente que possa escolher listas, escolher candidatos, definir estratégia, se não tiver mandatado para isso, pelo seu partido. E por isso, o congresso que hoje vamos convocar, neste Conselho Nacional, com a vossa aprovação, tem uma certeza. A certeza de que eu me recandidato a presidente do partido Chega para conseguir fazer essa mudança. Mas também vos quero dizer já que me recandidato não para perder tempo com guerras internas ou com distritos que não gostam disto ou daquilo. Recandidato-me com um único objetivo, aquele que nos moveu desde a primeira hora e que nos deve mobilizar, o de sermos governo de Portugal. Aqueles que querem ou que pensam que devemos ir para um congresso em janeiro, a poucos dias das eleições legislativas, discutir o deputado, o autarca, o membro da mesa ou o membro do Conselho de Jurisdição, desenganem-se. Os portugueses estão de olhos postos em nós. Querem um projeto de governo. Não querem uma casa em chamas, nem uma casa sem solução. É por isso que me recandidato. Penso, aliás, que nesta proposta de estatutos, quaisquer candidatos poderão candidatar-se até ao dia 7, se não me engano, deste mês, de dezembro, penso eu. Mas este é um momento em que precisamos de especial unidade. E compreenderão que não estou aqui a defender o meu lugar. Estou aqui a defender o projeto que encarnamos e aquele que desde o início nos motivou, vencer. Neste momento temos todos contra nós. Todos contra nós. Basta olharem para um qualquer canal de televisão ao longo de noite e veem que a única conversa que há é sobre se o Chega vai ser governo ou não vai, que partidos aceitam conversar com o Chega, quem é que aceita fazer governo com o Chega, quem é que põe linhas vermelhas ao Chega. Chegamos ao ridículo de partidos com 1% ou menos nas sondagens dizerem que fazem linhas vermelhas com o Chega. E é isto que nos deve fazer... É verdade. É verdade. Mas também vos quero dizer que não é com esses que me vou preocupar. Porque devemos perder tempo com o que pode transformar a vida das pessoas. Nós só temos dois adversários nestas eleições. O Partido Socialista, o principal adversário, e o PSD, que ao longo dos anos se tornou uma espécie de Partido Socialista com o D no final. É essa luta que temos de travar. É essas propostas que temos de fazer. Mesmo que o ruído à volta seja muito, nós temos um único caminho, que é o caminho de vencer estes dois adversários. E pela primeira vez na nossa história é possível. E os números estão aí a demonstrar que é possível. Recordem-se, aliás, que diziam que na região autónoma da Madeira teríamos um resultado insignificante. Disse o antigo presidente do Governo Regional que o Chega na Madeira não existia e aí estavam os madeirenses e os porto-santenses a determinar um resultado histórico e um enorme grupo parlamentar para o qual eu peço uma salva de palmas para o Miguel, que também está aqui connosco hoje, para a Maísa, para os deputados da sua responsabilidade. Também são todos contra nós porque sabem que somos os únicos que pomos o dedo na ferida da corrupção. Aliás, é curioso um facto. Reparem que estas legislativas há um dado em que nós vamos perder de certeza. Eu sou o líder que não tem palácios no norte do país, nem vendeu casas a chineses. Mas parece uma competição de primeiro-ministro que mais ganhou dinheiro a vender casas. E é curioso vê-los todos os dias a lutar contra a especulação imobiliária. Sendo que os dois, um e outro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, no momento em que tiveram de optar,
mandaram às ortigas as suas convicções sobre a especulação imobiliária e tornaram-se grandes magnatas do imobiliário, com palácios, alguns deles isentos de mim inclusivamente, e outros com grandes casas vendidas a chineses, ao mesmo tempo que juram a pé juntos que querem acabar com os vistos gold e com todos os privilégios dessa malta que chega à Europa por esse meio. Por isso, meus amigos, essa liga eu não vou ganhar. Nunca tive muito, não creio que vá ter nos próximos tempos. Também nunca vendi casas a chineses, nem tenho palácios com 6 andares. Mas é importante darmos aos portugueses como nós uma mensagem nestas eleições, dos que verdadeiramente acreditam naquilo que defendem, que acham mesmo que chegou o tempo das pessoas comuns, da classe média, daqueles que somos nós, dos homens e mulheres de bem, normais, que não têm fortunas, que não têm dinheiro em offshores, que não têm dinheiro escondido, que vivem do seu trabalho, que toda a vida viveram do seu trabalho, do seu estudo, do empenho que puseram na sua vida, e foi aí que chegaram. Uns mais longe, outros menos, uns com mais dinheiro, outros com menos. É a vida. Mas é aqui que estamos, e a falar para esses cidadãos, que pela primeira vez querem uma mudança em Portugal. Não querem um governo dos privilegiados, também não querem um governo dos miseráveis, querem um governo de pessoas comuns, homens e mulheres normais, que pela primeira vez defendam os seus próprios interesses de uma classe média gigantesca, cada vez mais atolada em impostos. E vejam que, na verdade, aqueles que nos acusam de sermos o partido que defende os grandes interesses, quem está do outro lado? Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, de quem já não vale a pena falar muito. Os jornais estão aí hoje e ontem para falar sobre isso. Mariana Mortágua, que hoje estava num estúdio de rádio a dizer que nós somos o partido dos privilegiados, que temos apoios deste e daquele e daquelas famílias. Ela, que tinha 3 salários enquanto era deputada ao mesmo tempo, e estava em regime de exclusividade. Isto é o tipo de gente que estamos a enfrentar. A maior ameaça à democracia não é aqueles que defendem valores de ruptura. É aqueles que enchem a boca com a palavra democracia, mas só usam a democracia para servir os seus interesses e os seus bolsos. É o caso dos 3 líderes destes partidos. Mariana Mortágua, Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro. Aliás, vejam a preocupação com que eles estão. Luís Montenegro foi a um canal de televisão dar uma entrevista e disse: estamos a preparar uma grande coligação. E disse até que ia haver surpresa. Admitindo que a surpresa não seja Cavaco Silva desta vez, por limites de idade, acredito que haja outras surpresas. Talvez Manuela Ferreira Leite. Talvez Tino de Rancho. Ou até aquele tipo de Leiria que afinal não tinha feito o curso como dizia ter feito. Todos eles podem ser as surpresas do PSD. Mas Pedro Nuno Santos foi claro ontem à tarde. Para mim é evidente qual é a surpresa, disse Pedro Nuno Santos. É que o Chega fará parte dessa coligação. Pedro Nuno Santos tem estes sonhos como aquele viciado em pornografia. Verdade? Acorda a pensar no Chega, adormece a pensar no Chega, vai à casa de banho a pensar no Chega, cozinha a pensar no Chega, anda pelo Parlamento a pensar no Chega. E nós temos que lhe deixar com muita clareza isto de pessoas de bem. As câmaras estão aqui e passarão esta mensagem para o país inteiro. Ao contrário de si, ao contrário dos que à direita parecem galinhas à procura de um poleiro, nós não temos dúvidas. E se eu for reeleito presidente do partido no dia 14, eu quero-vos deixar com clareza isto. O Chega apresenta-se às eleições sozinho, para vencer, pelo nosso nome e pela nossa mão. Neste último troço do caminho para as eleições do dia 10 de março, queria também deixar-vos a nota de algumas armadilhas que vamos encontrar. A ideia de que a geringonça foi boa para Portugal e que foi só este desvario de António Costa nos últimos meses que prejudicou a coisa.
A geringonça não foi boa para Portugal. Nós nunca tivemos a saúde com tantos atrasos, nós nunca tivemos tanta falta de consultas e tantos centros de saúde fechados, nós nunca tivemos uma carga fiscal tão elevada como teremos no próximo ano e como tivemos ao longo dos últimos anos. Nós nunca caímos tanto no ranking da democracia e da liberdade como no último ano, como nos últimos anos. No último ano caímos 9 posições no ranking da democracia. 9 posições. Por isso aqueles que andam a dizer, bom, o que era bom era reeditarmos esta geringonça. Com o PS, com o Bloco e com o PCP, e agora com o apêndice do LIVRE, nós deixamos com clareza a mensagem que temos que passar. A geringonça não nos aproximou da Alemanha, nem do Reino Unido, nem dos Estados Unidos. A geringonça aproximou-nos da Venezuela, aproximou-nos do Camboja, aproximou-nos do Brasil de Lula da Silva. E isso nós não queremos para o nosso país. E isso nós não queremos para o nosso país. Por isso nós não temos outra alternativa senão lutar por um governo a sério, de mudança e de ruptura. E é para esse que temos que lutar. Meus amigos, nós não teremos outra oportunidade tão depressa. Há quem diga, vêm aí ciclos de instabilidade. Tudo certo. Mas quantos mais anos Portugal pode aguentar neste ciclo de empobrecimento? E eu tenho a certeza que todos que aqui estão das regiões autónomas, dos distritos, de cada uma das terras, sabem, ouvem, veem o que são os centros de saúde fechados, o drama da habitação, de tantas famílias que não conseguem pagar as suas casas, que não têm dinheiro para pagar as suas casas, do empobrecimento, da insegurança, do excesso de imigração. Todos aqui já ouviram falar disso, veem, contemplam, podem acompanhar. Quanto mais tempo vamos dar à esquerda para continuar a destruir o país? Vejam este caso da imigração. Fomos os primeiros a falar disto. E dissemos, tem de haver controle da imigração. Xenófobos, racistas, extremistas. Eis que o governo socialista mudou as regras e pôde entrar praticamente toda a gente. Da forma que quer e como quer. E os resultados estão à vista. Em cada distrito do país, um aumento brutal de população imigrante. Muita dela sem quaisquer condições de estar em Portugal, sem qualquer inserção ou integração na língua, na cultura ou na civilização. Alguns a viver em tendas, outros a viver na rua. Outros dedicados à criminalidade, como uma grande parte que veio do primeiro comando da capital do Rio de Janeiro. Esses que entraram de qualquer maneira, chegam ao ponto de termos notícias de terroristas que atacam na Bélgica e em França terem estado na Covilhã, na Guarda e a passear por Portugal. Fomos os primeiros a alertar para isto. Alguém acredita que o PSD vai fazer diferente do PS? Alguém acha que Luís Montenegro vai fazer diferente de António Costa? Não, mas nós não teremos mais tempo. Para o próximo ano, aproximamos-nos dos 15% de população estrangeira em Portugal. Se damos mais 2, ou 3, ou 4, um dia metade da nossa população será estrangeira. E isto é o que é, mas merece o nosso reparo e a nossa cautela. Porque Portugal sempre foi um país que acolheu bem, que recebeu bem, que quer integração, que quer inserção. Mas uma coisa é integração, uma coisa é bem receber, uma coisa é dar oportunidades a quem não as tem, proteger quem precisa de proteção. Outra é a bandalheira total de imigração em que eles tornaram este país e que nós temos que impedir que continue. Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhores conselheiros, permitam-me uma última resenha sobre alguns assuntos que me parecem importantes neste caminho. Os símbolos nacionais. É verdade que os portugueses não vivem de símbolos nacionais. Quando chegamos a casa à noite e fazemos contas, à prestação da casa, à comida, às várias despesas do agregado familiar, nós não vivemos com os símbolos nacionais. Mas cabe a um partido responsável como o nosso dizer que este ataque permanente aos símbolos nacionais feitos pelo PS está a destruir a nossa identidade, a menorizar a nossa condição histórica, a menorizar o nosso papel histórico no mundo. É verdade, Portugal tem pessoas religiosas e não religiosas. Mas quando tiramos símbolos de Cristo da nossa bandeira, nós não estamos a afetar os mais religiosos ou os menos religiosos. Nós estamos a negar a nossa história. Mais, estamos a negar a nossa matriz cristã enquanto país. E é este caminho que a esquerda não vai desistir de fazer se lhes dermos mais 1 ano, 2, 3 ou 4. E por isso eu queria deixar-vos este compromisso.
que esta loucura, esta deriva de laicidade, de extremismo de esquerda, vai parar no dia 10 de março. E o nosso compromisso sério, sabendo a importância que isto tem, sabendo que os símbolos valem pelo que valem e que a imagem vale pelo que vale, nós somos os fiéis depositários da nossa história e dos nossos símbolos. E vamos voltar atrás com estas decisões do governo do PS. Assim como vos quero dizer que estou muito atento às nomeações, àquelas que estão, sem vocês se aperceberem, a correr nestes dias nos vários documentos do Estado. António Costa já sabe que se vai embora. O PS sabe que pode perder as eleições. Mas não desistem de nomear os seus para os lugares-chave da administração pública, do governo ou dos tribunais. Tivemos uma eleição para o Tribunal Constitucional esta semana, que podia bem esperar pelas próximas eleições. Temos o apressar brutal de eleições para os reguladores, como da ANAC e da ANACOM, onde o nosso deputado Filipe Melo não esteve presente, e bem, para dizer que não participa em fantochadas de última hora. Mas temos todos que estar atentos, porque isto é o próprio polvo socialista a funcionar. Eu vou-me embora, mas deixo os meus metidos nos lugares todos. As pessoas às vezes perguntam-se, porquê é que eles voltam sempre ao fim de 3 anos ou 4? Porque eles deixaram-nos todos lá. Nós, refirmo à direita, nós só vamos lá pôr remendos a cada momento histórico. Na verdade, eles mandam nisto há décadas. São os mesmos rostos, as mesmas caras, os mesmos negócios, os mesmos amigos. Sempre. De repente, ou pontualmente, a direita vai lá fazer qualquer coisa. Remenda um bocado e eles regressam. Nós temos de acabar com isto. Isto é que é a mexicanização de Portugal. Se nós repararmos, sai o PS, fica o PSD, sai o PSD, fica o PS, mas os mesmos estão nos mesmos lugares de interesse há tantos anos. A dominar a administração pública, a administração económica, aqueles lugares que interessam para o controle do país. Nós temos de acabar com isso. Quando os nossos cartazes dizem Portugal precisa de uma limpeza, não é só ao nível dos ministros. E eu sei que vamos perder votos com isto, mas eu vou dizê-lo com todas as palavras. Não tenham dúvidas. Portugal precisa de uma limpeza. As instituições do Estado precisam de uma limpeza. Nós vamos fazer essa limpeza a partir do dia 10 de março. A loucura contra nós atinge níveis nunca vistos. Vejam o caso dos Açores. Para quem peço também uma salva de palmas ao nosso deputado Açores. Vejam o caso dos Açores. Decidem formar uma coligação e dizem que o Chega não. Mas depois precisam dos votos do Chega para aprovar o orçamento. Chegam ao momento, as exigências do Chega são claras. Luta contra a corrupção, contra a subsídio à dependência, contra os familiares no governo, apoio às famílias. Exigências que não fariam ninguém corar de vergonha, porque são o básico do nosso programa político. 4 anos tem o PSD para fazer tudo. Conversa fiada para um lado, conversa fiada para o outro. Reuniões de 2 horas, reuniões de 3 horas. 0 ou quase 0 de avanço. Chega o momento. A Iniciativa Liberal e o PAN mudam o sentido de voto e fazem cair o governo dos Açores. Mesmo nesse momento dramático, os nossos companheiros dos Açores e o nosso líder do Chega Açores diz que mesmo assim está disponível para chegar a entendimentos, para ainda sair a tempo de mudar alguma coisa. Mas os outros dizem, por nós não. O Presidente do Governo vai ao Palácio de Belém e diz, eu já não quero mais orçamentos, eu quero eleições. E é ver à noite nas televisões todos dizerem que a culpa é do Chega. Quando o Chega foi o único adulto na sala a pedir a responsabilidade e a pedir a política. Mas desenganem-se os que pensam que ao atacar-nos pelas costas vão ter um melhor resultado. Como eu costumo dizer, nós damos uma mão para não entrar numa guerra, mas damos as 2 para não a perder. E vamos a esta guerra dos Açores para não perder, para ganhar muito e para obrigar o Governo a ser ainda mais forte e firme do que foi ao longo dos últimos anos. Assim como vamos às eleições nacionais. Não escolhemos este momento histórico, não. Não fomos nós que derrubámos o Governo, não. António Costa demite-se porque está envolvido
num escândalo judicial de corrupção, compadrio e tráfico de influências. É por isso que se demite. Não foi o Parlamento, nem o Presidente da República que o demitiram. E é a ver o desfile de líderes partidários a dizer que estão disponíveis para uma nova geringonça. Mariana Mortágua, com aquele ar de Francisco Louçã feminino, diz que está disponível para uma convergência de valores de base social. Paulo Raimundo, que 99% das pessoas ainda não sabe quem é, diz também que está disponível para uma solução à esquerda. E Pedro Nuno Santos, quando não está a andar de Maserati ou na sua casa que vendeu aos chineses, também diz que está disponível para uma geringonça. Então, perante isto, o que é que nós temos que fazer? Perante isto, a possibilidade, o espectro, o fantasma de uma geringonça mais radical ainda, que vai aumentar ainda mais os impostos sobre a classe média e sobre quem trabalha, que vai limitar ainda mais os direitos das empresas, de quem investe e de quem produz, que vai destruir ainda mais os polícias, os militares e todos aqueles que fazem a segurança deste país. Todos estes, ou toda esta combinação de fatores, deve merecer de nós a maior repulsa e a maior mobilização. Se estes senhores vencerem as eleições parlamentares do dia 10, nós não vamos ter só um país igualmente mau ao que temos agora. Nós vamos ter um país pior do que aquele que temos agora. Por isso o que eu vos peço para o dia 10 de março não é a mesma luta de 2022. É 3 vezes maior do que a de 2022. Porque agora nós vamos lutar pela sobrevivência e pela dignidade do país. Porque se Pedro Nuno Santos vencer estas eleições, se Mariana Mortágua vencer estas eleições, se Paulo Raimundo vencer estas eleições, não é só o Chega que está em risco. O país está em risco, a nossa independência está em risco, a nossa economia está em risco. Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhores conselheiros, vou terminar com uma promessa que devemos fazer aos eleitores. A promessa de que desta vez será diferente. No caminho que agora, espero eu, hoje, iniciemos para a convocatória da nossa 6ª Convenção e também para o caminho das eleições legislativas de dia 10, nós temos que dizer aos eleitores que desta vez vai ser diferente. Desta vez nós não vamos governar para 4 anos, para que depois venha o PS beneficiar de novo dos méritos desta governação. Desta vez nós temos que deixar claro ao país que vamos exigir responsabilidades àqueles que destruíram a nação, àqueles que a alienaram e àqueles que a prejudicaram. Desta vez nós não vamos governar para 4 anos. Nós não vamos governar para uma eleição. Desta vez nós vamos governar para uma geração. Vamos governar para que esta geração tenha a educação que merece. Vamos governar para que os nossos filhos não tenham que emigrar para ter um país ou uma vida melhor. Vamos governar para que os polícias deste país se sintam capazes de agir quando é preciso agir. Vamos governar para que a justiça sinta autonomia e independência para investigar quem quer que seja, mesmo que esse alguém seja o Primeiro-Ministro de Portugal. Vamos lutar por uma geração e governar para uma geração que possa olhar os povos da Europa de cima para baixo e não permanentemente de baixo para cima, como os outros nos deixaram. O compromisso que vamos fazer com os eleitores não é para um governo de 2 anos, nem de 1, nem de 4, nem de 8. É para um governo de uma geração. Um governo que convença os portugueses da mudança que é precisa. Para quando nenhum de nós tiver assento neste Conselho Nacional, para quando nenhum de nós já aqui estiver a olhar para este símbolo, nós possamos dizer com orgulho que deixámos um país igual àquele que os nossos maiores um dia deixaram. É esse o nosso objetivo e é para isso que lutaremos. Muito obrigado.